Eu quero compartilhar um texto que eu gosto muito de pregar na carta aos Filipenses, né? Todos os anos eu prego 2, 3 vezes na carta aos Filipenses, e eu quero que você abra comigo o texto do capítulo 3, no versículo de número 10, eu vou ler apenas o início do versículo, a parte A, mas você pode manter a Bíblia aberta aí, porque a gente vai explorar depois alguma coisa também em outros versículos, neste e em outros. Filipenses 3, versículo de número 10. A primeira parte do versículo diz o seguinte, eu estou aqui na Nova Tradução, na linguagem de hoje, mas que é semelhante às demais traduções. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo. Que palavra maravilhosa. E eu quero perguntar a você nessa noite, quais têm sido as tuas prioridades? Qual é a tua prioridade hoje? Prioridade é a condição daquilo que ocorre em primeiro lugar. É o que nós colocamos em primeiro lugar, em relação às demais coisas em nossa vida. Aquilo que é mais relevante para nós. Olha só. E eu vejo que muitas vezes, ao abordarmos as pessoas, ou numa conversa até informal, o que elas têm a dizer sobre si mesmas, e sobre suas expectativas, e sobre suas prioridades, não se correlacionam com aquilo que é falado por Paulo, que demonstra qual é a sua maior prioridade, qual era a sua maior prioridade. Conhecer a Cristo. Vamos fazer um exercício aqui mental. Imagine você, se hoje nós fizéssemos uma pesquisa de rua e perguntássemos às pessoas aí fora, qual a tua maior prioridade para este tempo? Você provavelmente ouviria respostas tais como estudar, me formar, arrumar um trabalho melhor, arrumar um segundo trabalho, ganhar mais dinheiro, me casar, trocar o meu carro, comprar uma casa própria. Assim ou não? Coisas como essas. Coisas como essas. E sim, essas coisas são importantes. Essas coisas são necessárias. Fazem parte da nossa vida para o nosso sustento, para aquilo que precisamos para viver. Mas devem ser nossa prioridade. Agora, sinceramente, se nós então perguntássemos às pessoas, e ali neste contexto nós com certeza estaríamos dirigindo a mesma pergunta a pessoas cristãs. Será que a resposta delas seria diferente da resposta das demais pessoas que não comungam na nossa fé? Será que elas iam ter uma outra prioridade a trazer? Eu creio que dificilmente alguém diria algo parecido como o que Paulo disse. Tudo que eu quero é conhecer a Cristo. Que coisa extraordinária. E Paulo não afirmou isso, irmãos, porque ele não havia experimentado a graça salvadora de Cristo ainda. Como quem diz, eu busco a minha salvação. E alguém me disse que Jesus é o Salvador? Não, muito pelo contrário, ou exatamente pelo contrário. Porque ele havia experimentado esta graça. Ele agora queria com todas as suas forças conhecer a Cristo. Nos versículos 7 e 8 ele diz o seguinte: no passado todas estas coisas valiam muito para mim,
ele falava sobre a sua conduta no judaísmo. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor, que essas coisas não têm valor, pelo menos uma relevância, né? E o versículo 8, e não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado, aí ele, né, explica, com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como que se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Então ele diz que ele já tinha ganho a Cristo, no sentido de receber a salvação, de receber a nova vida, de receber o Espírito do Senhor em sua vida. É isso que ele queria dizer. E que o custo disso foi relativizar todas as outras coisas, colocar em segundo plano todas as outras coisas, e também de abrir mão daquilo que impossibilitava, que não tinha compatibilidade com a nova fé que ele professava. Como, por exemplo, querer viver agora ainda sobre os ditames da lei. Eu abri mão disso, eu não quero mais saber disso, porque eu quero é Cristo. Agora não só a graça salvadora, mas o próprio Cristo, ele queria conhecê-lo. Ele queria se aprofundar no conhecimento deste ser divino, glorioso, e experimentar as coisas profundas do Senhor. Conhecê-lo se torna a sua prioridade. O fiel apóstolo afirma: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo, versículo de número 10, e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Estas coisas também deveriam ser nossas prioridades, irmãos. Que coisa extraordinária. E às vezes eu, ao olhar para o apóstolo Paulo, suas afirmações, sua convicção, seu estilo de vida, sua prioridade, eu entendo por que nós estamos vivendo uma fé que está, uma fé e um consequente testemunho cristão, que está tão distante daquilo que homens como Paulo viveram, e tantos outros na história, não só da igreja primitiva, mas de toda a igreja. Isso porque a prioridade dessa geração não é conhecer a Cristo. E é claro, existem exceções, mas de uma forma geral, nós lidamos, nós conversamos com pessoas, nós ouvimos as pessoas falarem, as pessoas publicarem coisas de suas vidas, e às vezes a gente vê até por aí nos Instagrams da vida, que é algo que eu não costumo até acessar, mas eu sei que pessoas estão postando suas vidas, e momentos de suas vidas, e que estas coisas que são postadas, na maioria das vezes, não glorificam a Deus em nada. São apenas coisas que, momentos que são vividos ali, alguém comendo alguma coisa, dando risada, alguém pulando uma cadeira, dando risada, alguém isso, alguém aquilo, e tanta gente curtindo, aplaudindo, querendo, no final das contas, conhecer a vida daquela pessoa, que se torna um símbolo de felicidade, de realização, pastor Daniel, não sabendo que nada, ou a maioria daquilo, é tão somente falso, como uma novela. Olha só como as coisas são. Uma outra forma que nós podemos avaliar o quanto essa geração deseja Cristo é analisar as orações das pessoas. Talvez se nós prestássemos mais atenção nas nossas orações, entenderíamos quais são as nossas prioridades e se elas estão
realmente se coadunando naquilo que são as expectativas de Deus para nós, seu povo, sua igreja. O quanto você, o quanto eu temos intercedido pelos nossos próprios desejos e projetos, e o quanto temos intercedido pelo reino de Deus e o propósito de Deus para a nossa vida. Eu não estou dizendo que as coisas pelas quais você está já orando de forma particular não sejam importantes, não é isso. O que nós estamos tratando esta noite é sobre prioridade. E falamos aqui, trouxemos o conceito, eu trouxe aqui o conceito de prioridade para você, para que você compreendesse que aquilo que está em maior relevância, que vem em primeiro lugar em relação às demais coisas, é prioridade. Isso é prioridade. Às vezes parece que só pedimos alguma coisa relacionada ao propósito, ao reino de Deus, porque a gente tem vergonha de continuar pedindo as coisas que são para nosso próprio deleite. Não é assim? Eu me lembro de uma ilustração de um caipira mineiro que estava sentado na beira de uma estrada, uma estrada de chão, e então passou um caminhão lá numa mudança, levando uma mudança, e o carro balançando lá, e de repente caiu um embrulhozinho no chão, e o caminhão foi embora, e ele fez um aceno, mas o caminhoneiro não viu e foi embora. Então ele pegou aquilo ali, quando ele abriu, era uma grande mudança que ia ali em cima daquela carroceria. Quando ele abriu aquele embrulhozinho, aquele pacotezinho, havia uma lâmpada antiga, empoeirada, aquelas lamparinas, e ele esfregou a lâmpada para limpar, e da lâmpada saiu aquele gênio. E o gênio disse: bom, porque você esfregou a lâmpada e me libertou, eu vou te conceder 3 desejos, 3 pedidos. Então aquele caipira mineiro, aquele jeitinho mineiro, puxou o chapézinho de palha, colocou, coçou a cabeça, colocou de novo, parou, pensou, analisou, e disse assim: sabe, eu quero um queijo mais gostoso do mundo. O gênio estranhou aquele pedido, mas se é isso que você quer, então apareceu aquele queijo delicioso. Ele sentou à beira da estrada, o caipira mineiro, e degustou aquele queijo. Ai, que maravilha! Sentindo, saboreando cada pedacinho daquele queijo. Quando ele acabou de comer o queijo, o anjo então perguntou a ele, e o anjo estava em pé olhando aquela cena, o gênio, estava em pé olhando aquela cena, né? E o gênio em pé olhando aquela cena e vendo ele ali, e não acreditando, porque disse: olha, ele podia pedir qualquer coisa, né? Aí pergunta a ele: bom, agora que você acabou, qual é o segundo pedido? Então ele parou, olhou para um lado, para o outro, coçou a cabeça e disse para o gênio: eu quero outro queijo igualzinho a esse. E o gênio ficou: uau! Mas concedeu, realizou o desejo dele. Ele comeu, saboreou e tal, e acabou. Quando acabou, o gênio pergunta novamente a ele: agora o terceiro e último pedido, o que é que você quer? Ele parou um instante e disse: eu quero $1 milhão em barra de ouro. Aí o gênio: é porque negócio de igreja, a gente sempre tem a unção do céu, né? Mas isso é só uma ilustração, né? Mas o gênio concedeu. Enquanto ele levava aquele ouro ali, do canto da estrada mais para dentro, para depois vir buscar, o gênio ficou intrigado. E ficou olhando e perguntou a ele: não entendi, por que você nos 2 primeiros pedidos pediu queijo? E depois no terceiro você pediu ouro? E ele parou e olhou assim e disse: sabe por quê, seu gênio? Eu fiquei com vergonha de pedir queijo de novo.
Esse foi o único motivo porque ele não pediu o queijo de novo, porque ele se constrangeu em pedir novamente o queijo. E parece que às vezes nós, em nossas orações, nós somos assim. Nós apenas oramos por algumas coisas que nós sabemos que são relevantes ao coração de Deus, porque nós estamos constrangidos em pedir novamente queijo ao Senhor. Mas o nosso desejo era mais um queijinho, né? Olha só, gente, se às vezes nós não estamos parecendo, né, com esse personagem dessa ilustração, esse caipira mineiro. Mas fato é que a nossa prioridade muitas vezes, ela não traz embutida em si aquilo que de fato é a coisa mais relevante para nós. Algum dia você acordou e disse: a minha prioridade hoje é ter uma experiência mais verdadeira com Cristo, é me mergulhar na presença do Senhor e viver algo especial da parte dEle, é conhecê-lo mais profundamente. Eu quero analisar com você um pouco a prioridade de Paulo, que era conhecer a Cristo. Obviamente em cima do texto, desse texto que nós lemos, né, alguns versículos próximos, não vamos além disso não, tá? Mas a primeira coisa que eu gostaria de dizer a você, que eu compreendo do texto que nós lemos, é que Paulo não queria apenas ouvir falar de Cristo, ou ouvir falar do seu agir. Ele queria comunhão profunda. Quando você diz que quer conhecer alguém como prioridade na sua vida, você está dizendo que quer conhecê-lo de uma forma profunda. Não é dizer: eu até quero conhecer esta pessoa. Esse até quero quer dizer que se der certo, bem, se não der, bem também. Mas quando você diz: é a minha prioridade conhecer esta pessoa, me aprofundar no entendimento de quem é Ele, do que Ele quer, do que Ele gosta, do seu propósito. E Paulo era assim: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo. Não há nada que é mais relevante para mim. Eu quero ter uma comunhão profunda com Ele. Não é um desejo periférico. E o nosso problema é esse, que conhecer a Cristo para nós, muitas vezes é apenas um desejo periférico. É algo que pode ficar em segundo plano, em terceiro, em quarto plano, em relação a outras coisas em nossas vidas. Mas Paulo não. E essa é a diferença deste apóstolo para a maioria de nós nessa geração cristã. Nós não temos esta profundidade, esse desejo ardente de conhecer o Senhor. E muitas pessoas são assim. Elas conhecem a palavra de Cristo, mas elas não conhecem Cristo. Como eu disse aqui, você pode conhecer o autor, a obra, sem conhecer o seu autor. Elas conhecem a obra de Cristo. Elas veem os testemunhos sendo contados, as experiências sendo testemunhadas, mas elas não conhecem o autor da obra. É necessário que nós queiramos, irmãos, não apenas conhecê-lo de ouvir falar, mas desejar que os nossos próprios olhos o vejam, senti-lo pela nossa fé, sentir o seu agir, o seu poder. Essa superficialidade de nossa busca produz uma superficialidade de conhecimento de Cristo, e as pessoas não têm conhecido o Senhor. Um pouco aqui da sua palavra, um pouco aqui das experiências vividas por outros, da obra que Ele está fazendo,
mas não conhecem a Ele. Em segundo lugar, eu entendo que Paulo buscava conhecê-lo através de experiências pessoais, de vivência com o Senhor. Quando ele diz, e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Ele está dizendo, eu quero ter uma experiência pessoal, eu não quero sentir, porque os outros sentiram, estão transferindo suas experiências, pelo menos testemunhando delas, mas eu quero sentir em mim, eu quero viver em mim, eu quero este poder em mim, eu quero esta graça em mim, eu quero essa unção em mim, eu quero esse dom em mim, eu quero ser usado por Cristo. É isso que eu quero, é viver uma experiência pessoal com o Senhor e sentir em mim. Você quer sentir em você o poder de Cristo? Olha aí. Para conhecê-lo, é necessário desejar sentir em você o poder, a graça, a unção, sabe, de Cristo Jesus, a compaixão, o amor de Cristo. E aí você vai crescer no conhecimento deste ser divino, poderoso. Em terceiro lugar, ele desejava conhecê-lo tomando parte dos seus sofrimentos para comungar com aquilo que pesa, não pesava só, no coração do Senhor. Olha como isso é importante, queridos. Depois dele dizer que quer sentir em si mesmo, vivenciar as experiências, ele diz, quero também tomar parte nos seus sofrimentos. Que coisa linda, hein? Todo cristão recebe uma missão, e eu não estou falando da missão apenas de pregar o Evangelho, essa é outra, a missão de sofrer por causa do Evangelho de Cristo. E nós somos bem-aventurados por sofrermos por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Existem níveis de sofrimentos diferentes. Existem aqueles que sofrem na sua própria carne, que são fustigados, presos, espancados, torturados e às vezes martirizados por causa do Senhor. Mas muitos de nós não viveram essa experiência desta dor e deste sofrimento na sua carne. Mas isso não quer dizer que você está isento de sofrer. Todos nós somos chamados ao sofrimento para compreendermos e termos comunhão com Ele, compreendermos a prática do amor sacrificial. Você sofre quando você coloca Cristo como prioridade de sua vida, e por conta disso, pessoas do hall de tua amizade, e às vezes da tua própria casa te rejeitam, e não querem mais andar com você, e não querem mais caminhar com você, não querem mais conversa com você, porque agora você é um cristãozinho, porque agora você é uma pessoa que diz que segue a Jesus. Isso promove em nós um nível de sofrimento. Nós sofremos por vermos almas a quais amamos, de pessoas a quais amamos, perdidas neste mundo tenebroso, completamente dominadas por pecados. Nós sofremos pela condição deste mundo, olhando para este mundo e vendo essa degradação moral que está acometendo a sociedade. Nós sofremos porque anunciamos o Evangelho e vemos a rejeição do povo. Nós sofremos porque vemos irmãos que um dia professaram a fé se distanciando do caminho do Senhor, se enfraquecendo. Nós somos chamados a sofrimento, irmãos. E quando sofremos, entendemos que apesar do sofrimento,
existe algo maior que nos motiva, assim como motivou a Jesus. Alguns de vocês acham aqui que ele foi com prazer para aquela cruz? Não, ele chegou a dizer: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas contudo, faça-se a tua vontade. Não foi com prazer que ele foi àquela cruz, mas ele foi porque ele viveu o amor sacrificial. E agora nós somos ensinados de que viver o amor de Cristo, praticar o amor de Cristo, requer sofrimento. E Paulo está dizendo: quando sofremos, temos comunhão com Ele no seu sofrimento. Quando sofremos por amor do Evangelho. O apóstolo Pedro chega a dizer isso, né? Ninguém sofra como bandido, como ladrão, como pessoas, né, que estão aí fazendo o que é errado. Mas se você sofre porque é um servo de Jesus, então vai repousar sobre você o Espírito da graça do Senhor. Palavra poderosa do apóstolo Pedro, lá na sua primeira epístola, no capítulo 4. É lindo isso, irmãos. E Paulo diz: quando sofremos, conhecemos Ele. A motivação, porque eu sofro, porque eu me desgasto por amor do Evangelho, porque eu me dou por amor do Evangelho, eu entendo um pouco mais a Cristo, eu me aproximo um pouco mais dEle, quando me relaciono com Ele, no compartilhar de seu sofrimento, e aprendo a prática do seu amor, que é um amor sacrificial, um amor que se entrega, um amor que se doa. A dor da renúncia, a dor da perda, tantas dores, tantos sofrimentos que o Evangelho pode proporcionar em nós. Mas o apóstolo Paulo diz algo fantástico. Ele que passou tantas perseguições, que sofreu tanto por amor do Evangelho. Isso foi dito pelo próprio Jesus, que assim seria na vida dele. Mas ele disse que, chamando os seus sofrimentos, né, essa leve e momentânea tribulação, não há nada comparado com a glória que há de ser revelada no porvir. Então o teu sofrimento, querido, vai produzir um fruto. O teu sofrimento tem uma recompensa. O teu sofrimento vai produzir coisas grandes na tua vida. Tenha certeza disso. E não abaixe sua cabeça. Olha só. Em quarto lugar, ele desejava conhecê-lo através, né, de sua morte, conhecendo-o, se tornando, como diz o texto, como ele na sua morte. Aqui o texto diz: depois dos sofrimentos, e me tornar como ele na sua morte. Preste atenção nisso, para que você não se confunda. Não é que Paulo queria ser crucificado, ou que Paulo queria fazer uma obra tal qual a de Cristo. Não, não é nada disso. Paulo compreendia que essa obra era perfeita e só ele poderia fazer, e de uma vez por todas foi feito e acabada, e ponto final. Mas, para mim, dois aspectos aqui, que você precisa aprender. O primeiro aspecto que Paulo explora quando fala isso é o da justificação. Como Cristo foi justificado na sua morte, porque não cometeu pecado e assim Deus os ressuscitou dentre os mortos. Paulo desejava ser justificado, não por não pecar, claro que não, mas pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Morrer justificado por Cristo é a condição para que sejamos ressuscitados da morte para a vida. Se você não é justificado pela obra de Cristo, não tenha expectativa de vida eterna, não tenha expectativa de salvação. A única forma é a justificação, que vem pela obra da cruz. Quando nós, olhando para esta obra, cremos que Ele morreu em nosso lugar,
e recebemos o seu sacrifício como preço pago pelos nossos pecados. É a única forma, querido, é a única condição para sermos ressuscitados da morte para a vida. Não existe outra forma. Um segundo ponto, Paulo, quando diz que ele quer se tornar como ele na sua morte, e ele diz no versículo 11, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Primeiro ele fala de justificação, mas também ele fala de esperança, com a esperança de que eu também seja. Se tornar como Cristo em sua morte é morrer com esperança de ressuscitar da morte para a vida. Cristo morreu, mas foi ressuscitado ao terceiro dia. Nós um dia vamos morrer, queridos, mas vamos ficar em uma sepultura? Obviamente que não. Não vamos ficar em uma sepultura, como pela manhã foi falado aqui. Tem quem queira, parece, dormir no seio da terra, como que o espírito pudesse viver essa inércia, como que o espírito pudesse dormir, apagar e pronto. Eu não encontro isso na palavra do Senhor. O que eu encontro é uma dinâmica que se dá, que quando morremos, somos levados aos céus. Não estaremos ainda no nosso local definitivo, na Nova Jerusalém, mas naquilo que nós conhecemos pela palavra, como o seio de Abraão, como o paraíso. Mas pastor, a Bíblia fala da ressurreição, fala da ressurreição dos nossos corpos, que serão transformados, e nós receberemos um novo corpo. Isso não quer dizer que nós estamos lá naquela sepultura fria. Ao fechar os teus olhos aqui, você os abrirá e contemplará a glória do seu Senhor. Os teus olhos não ficarão fechados, nem por um segundo sequer, queridos. Os teus olhos contemplarão a glória do teu Senhor. Mas essa é a nossa esperança. A morte não é um tabu para nós, pois temos a esperança de vida eterna. Mas quando nós estamos em harmonia com a morte de Cristo, porque Ele morreu e ressuscitou, e assim como Ele, nós também ressuscitaremos. E o apóstolo Paulo, nos versículos 20 e 21 deste capítulo, de número 3, ele diz o seguinte: mas nós somos cidadãos do céu, e estamos esperando ansiosamente nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal, e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que Ele tem para dominar todas as coisas. Então, um dia você vai receber este corpo transformado, e como Ele, você vai ressurgir em um corpo de glória, em um corpo de glória. Então a pergunta, que não é de $1 milhão, porque dinheiro nenhum pode comprar essas coisas ou pagar estas coisas: como conhecê-lo? E por que conhecê-lo? Deve ser a nossa prioridade. Mas nós, em cima desse texto aqui eu vou falar, mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Há 3 coisas que explicam aqui porque deve ser a nossa prioridade. Primeira delas, o texto traz esses porquês, essas respostas, né? Primeira delas, porque nós já conhecemos a salvação de Cristo, agora precisamos conhecer nosso Salvador, Jesus Cristo. Como não conhecer o herói que nos comprou com o seu próprio sangue? Sim, nós mesmos, que estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, que estávamos destinados ao inferno, fomos resgatados por Ele, nessa jornada de perdição.
Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso super-herói. Foi através do seu sangue, Ele doou a sua vida, Ele derramou o seu sangue em resgate das nossas próprias vidas. Como não conhecer aquele que nos amou de tal maneira, a entregar a sua própria vida, a se derramar no Calvário, por amor de nós? Como não conhecer alguém que nos libertou do império das trevas, que nos lavou, que nos deu nome, que nos fez povo seu? Como não querer conhecer aquele que nos colocou no caminho do céu? Como não querer conhecê-lo? Queridos, se nós conhecemos o poder da sua salvação, se você é uma pessoa salva, se você é uma pessoa que tem convicção de sua salvação, a tua prioridade deve ser conhecer o teu Salvador, conhecer este grande amor que nos constrange, na sua profundidade, largura, na sua altura, em todas as dimensões deste amor. Porque o que Ele fez por nós, ninguém poderia fazer. Ninguém jamais te amou como esse Jesus. Essa é uma frase poderosa do pastor David Robson. Ninguém jamais te amou como esse Jesus. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Ele é o nosso herói, o nosso Salvador. Mas uma segunda coisa que o texto diz, o texto que nós lemos: esperamos ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, porque nós precisamos conhecer aquele a quem vamos servir. Quem é servo de Cristo aí? Tem servo do Senhor aqui? E eu lhe pergunto: como servir bem alguém a quem não conhecemos? Como agradar aquele de quem nada sabemos? Se somos verdadeiramente servos do Senhor, precisamos conhecê-lo intimamente para agradá-lo, para saber como servi-lo, para que nós não estejamos fazendo coisas e nos esforçando por coisas que Ele não nos pediu, que Ele não deseja. E há um problema muito sério em relação a isso na vida de muitas pessoas que se dedicam a trabalhos, que querem fazer as coisas, mas não estão fazendo as coisas segundo o coração do Senhor. Embora estejam fazendo boas coisas, mas não que seja o propósito de Deus para suas vidas, não que seja o querer do Senhor para suas vidas, tomando suas próprias decisões, decidindo os seus destinos, decidindo aonde está, decidindo o que fazer, para onde ir ou para onde deixar de ir. Mas para ser servo de Cristo, nós precisamos servi-lo e não a nós mesmos, ao nosso próprio desejo. Você não pode servir a Ele se você não o conhece. Para que Ele seja o teu Senhor, você precisa conhecê-lo. Se você serve a Cristo, é porque você conhece a vontade dEle, é porque você sabe do que Ele se agrada. Caso contrário, você pode até estar fazendo algo que tenha a aparência de coisa boa, que tenha a sua relevância, mas que nunca foi o desejo dele. Imagine que você contrata alguém que vai trabalhar na sua casa, prestar um serviço doméstico, e aquela pessoa não se preocupou em saber como arrumar a sua casa, o que cozinhar, mas ela diz: eu vou fazer o melhor para o meu empregador, para o meu patrão. Então ela faz ali um almoço que ela julga ser bom, e quando ele chega e senta à mesa, ela traz aquele prato que ela acha tão especial, mas tem uma coisa: ele não pode comer aquilo. Esta mulher receberá o louvor do seu empregador? E ela arrumou a casa, e ela considerou que alguns móveis poderiam, alguns objetos, utensílios ali, poderiam ficar melhor em outras posições, mas aquele era o estilo dele, e ela não o consultou.
Esta mulher receberá o louvor do seu Senhor? Não receberá. Não receberá. Ela primeiro deveria ter perguntado a ele: o que o Senhor quer comer? Como quer que eu arrume a sua casa? Quais são as prioridades a serem feitas? É assim ou não é? E parece que todos nós já tivemos experiências assim, não é? Mas a verdade é essa, irmão. Como servir a quem nós não conhecemos, nem sabemos o que Ele quer de fato? Conhecer a Cristo é uma prioridade, porque Ele é o nosso Senhor e nós precisamos servi-lo da melhor forma possível. E por fim, eu termino com isso aqui. Porque conhecê-lo deve ser a nossa prioridade. Mas nós somos cidadãos do céu. Nós somos cidadãos dos céus. É a primeira parte deste versículo. Isso me faz entender que nós precisamos conhecê-lo, porque nós estamos nos preparando para morar na sua casa. Então precisamos aprender com Ele os costumes do seu reino. Os costumes desta morada celestial. Veja, eu vou compartilhar com você algumas coisas simples que eu já aprendi com Ele sobre a sua casa, que talvez você já tenha aprendido até mais do que eu. A maneira de agir ali, eu já aprendi em santidade. Eu aprendi com Ele o idioma daquele lugar, línguas espirituais. Qual será a minha função e a função de cada um de nós ali? Verdadeiros adoradores. Eu aprendi com Ele como nos relacionar com os moradores deste reino, amando uns aos outros. Aprendi com Ele por quanto tempo nós estaremos ali, por toda a eternidade. E aprendi com Ele quando iremos para lá. Ele não me ensinou, não me disse o dia nem a hora, mas uma coisa Ele colocou no meu coração: em muito breve tempo, um pouquinho mais de tempo, e aquele que há de vir virá, e Ele não tardará. Eu preciso aprender com Ele, porque eu vou morar na sua casa, vou morar no seu reino celestial. Aqui é uma extensão do seu reino, mas eu estarei lá, juntamente com a igreja, com os lavados, com os remidos. Por isso, queridos, por isso, a minha prioridade, a sua prioridade, precisa ser conhecer a Cristo. Que esta palavra seja de inspiração para nós, para ainda nesta noite, nós possamos falar aquilo que Paulo falou: o que eu mais quero é conhecer a Cristo. Vamos nos colocar em pé? Amém?